Oi gente, eu sou o Mike, esse canal é um registro da minha evolução como artista digital e bom, o vídeo de hoje era pra ser um vlog, então eu pretendia fazer toda ali uma coisa bonitinha, indo no parque, desenhando, filmando as coisinhas que eu comi, então era pra ter sido uma coisa mais aesthetic, mas como as minhas habilidades para ser um vlogueiro são praticamente nulas, conforme a gente vai ver no decorrer desse vídeo, então eu vou comentar aqui um pouco melhor sobre sobre qual foi a minha experiência desenhando fora de casa. Foi um exercício diferente, foi interessante no geral, mas eu não gostei muito, tive alguns probleminhas, e eu vou mostrar também o meu sketchbook, né, pra vocês, então se você curte esse lance de tour pelo sketchbook, não vai ser um tour exatamente, eu só vou mostrar rapidamente algumas coisas, algumas ilustrações do meu sketchbook antigo e o que eu tô fazendo no meu sketchbook novo. Bom, a gente ia pro parque, a gente que eu digo eu e meu namorado e uns amigos, então eu decidi que eu ia desenhar no parque. Meu erro foi que eu achei que ia pro parque lindamente no fim de semana e ia estar silencioso, porque eu sou uma pessoa que precisa de silêncio pra poder desenhar. Não precisa ser o silêncio absoluto, mas assim, eu preciso de um mínimo de concentração. E aí o que aconteceu? O parque tava cheio de pessoas, obviamente, era fim de semana, então eu precisei sentar numa mesa pra desenhar, porque eu não consigo desenhar sentado no chão, assim, fica muito desconfortável, então eu fui na mesa bonitinho e tinha uma família extremamente escandalosa do meu lado, então eu não tava conseguindo me concentrar e por isso os desenhos que eu fiz não foram tão interessantes. Tudo bem que meu objetivo não era finalizar desenhos, era estudar, então era ver pessoas ali e tentar desenhar elas nas poses, então era isso que eu tava tentando fazer. Eu fiz ali um primeiro desenho, eu fiz primeiro com lápis verde, depois passei por cima com um grafite, com a lapiseira 05, então eu fiz ali um desenho que era mais pra soltar a minha mão mesmo. Eu fiz um exercício de desenhar pessoas, então tinha duas meninas no banco sentadinhas e eu comecei a desenhar elas, mas eu acho que eu não consegui ser discreto o suficiente porque elas perceberam que eu tava desenhando elas, acredito eu que ficaram incomodadas e saíram do banco, então assim, não foi uma coisa muito interessante. Se vocês forem desenhar pessoas por aí, tentem ser mais discretos do que eu, porque eu percebi hoje que se eu fosse um espião ou agente secreto, eu teria sido descoberto em questão de minutos, então assim, foi triste pra minha carreira. Mas de qualquer forma, eu fui ali fazendo exercícios pra tentar soltar minha mão, não foi rolando, né, porque as crianças estavam fazendo barulho, eu comecei a ficar irritado, mas eu sempre falo pra vocês que estudar no sketchbook eu acho mais interessante. Eu sempre preferi arte digital, sempre não, né? Depois que eu conheci a arte digital, eu sempre achei mais interessante, achei mais gostoso de fazer, achei mais fácil também, mesmo que você diga que não, mas é mais fácil sim a arte digital, você tem um monte de ferramentas ali que você não tem no papel, então no papel você não pode ficar apagando com a borracha o tempo todo, e pra mim isso é um problema, que eu gosto de fazer o desenho até ficar bom, mas quando o intuito é estudar, você não pode perder o seu tempo corrigindo o desenho até ficar bom. Se a sua intenção é estudar, você tem que ali desenhar várias vezes e ponto. Então assim, nessa questão, né, pra estudar, eu acho que o sketchbook ele é muito melhor do que o tablet, porque no tablet eu sempre vou cair naquele erro de ficar tentando corrigir o desenho até ele ficar do jeito que eu quero, e não é isso que eu faço no sketchbook, então eu me sinto um pouco mais livre na hora de rabiscar ali no sketch, então eu me permito errar. Eu já falei aqui que eu não gosto muito daqueles vídeos de tour pelo meu sketchbook, porque a galera faz o sketchbook se transformar num artbook, então só tem arte finalizada, o pessoal faz umas coisas muito bonitas, frufru, e posta aqui no YouTube, aí todo mundo quer fazer a coisa bonita, mas o sketchbook não é pra isso, pelo amor de Deus. O sketchbook é pra ter desenho feio, é pra ter sketch, é pra ter rascunho, é pra ter rabiscos, então não é pra você finalizar todos os seus desenhos no sketchbook e ficar a coisa linda pra poder você postar depois no Instagram. Não é essa a intenção do sketchbook, tá, meus amores? Então, se você curte esse tipo de vídeo, tudo bem, vai lá e assiste, né, não tem problema nenhum, mas tenha ciência de que você não precisa ficar, né, transformando o seu sketchbook num artbook, porque não é essa a intenção desse tipo de caderno, que ele é pra estudo. Quando cheguei em casa, eu tava um pouco já irritado por tudo que aconteceu no parque, daí eu resolvi desenhar mais um pouquinho e acabei curtindo um pouco mais os rabiscos que eu fiz em casa. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do que já tem nesse sketchbook novo aqui. Ele é novo porque eu ainda não comecei a usar tanto assim, tem 300.000 folhas novas aqui. Eu quero inclusive fazer um acordo comigo mesmo de desenhar todos os dias nesse sketchbook, né, no caso de estudar, porque não pretendo finalizar minhas artes aqui, é mais uma questão de treino mesmo, de estudo, até porque, como eu comentei com vocês em outro vídeo, que esse ano eu quero muito conseguir desenvolver o meu estilo de desenho. Eu sei que isso é uma coisa orgânica, não é me obrigando que eu vou conseguir fazer, mas eu quero ter um foco maior nisso, então não tem problema você conseguir focar ali e treinar aquilo que você acha que está mais em falta nas suas habilidades artísticas, mas eu sei que é uma coisa orgânica, eu não estou desesperado para ter um estilo artístico, para ter um estilo de desenho
se eu não aprendi direito a desenhar ainda. Mas é uma das minhas metas para esse ano, é conseguir desenvolver melhor o meu próprio estilo até o fim do ano. Então eu tenho bastante tempo. Mas de qualquer forma, eu tenho aqui o meu sketchzinho novo e eu vou mostrar o que eu já fiz nele e o meu sketchbook antigo. Bom, esse aqui foi o primeiro desenho que eu fiz nesse sketchbook, não era ninguém, nenhum personagem específico, eu só comecei a rabiscar e de repente saiu ele, então foi isso. Aqui eu peguei o Unhu, que é um cantor, ele é um idol de K-pop, maravilhoso inclusive, e eu peguei a referência dele porque ele é muito musculoso, então ficava mais fácil de identificar os músculos pra desenhar e tal. Não tá na proporção mais correta do mundo, mas eu gostei muito desse desenho, curti como ficou, principalmente as mãos aqui. Aqui eu errei grotescamente, né, porque o tamanho do desenho acabou nem cabendo a cabeça do personagem, mas vida que segue. Aqui eu tava estudando algumas poses, então algumas estavam ficando interessantes, outras eu errei assim, meu Deus. Aqui foi um rosto, eu não desenho realismo, eu não entendo muito de realismo, não é uma coisa que eu acho interessante, eu só comecei a fazer mesmo porque eu queria fazer um teste e ver se eu tinha algum tipo de feeling com esse tipo de desenho mais realista. Gostei? Não. Então ficou aqui esse desenho, foi interessante até, mas não gostei, curti, não curti, passei pro próximo. Aqui é um personagem de Genshin que eu tava também rabiscando, eu não peguei referência pra desenhar ele, eu só tava tentando fazer de cabeça, e no fim não ficou muito interessante, então bola pra frente. Aqui foi o que eu fiz lá no parque, então esse aqui foi o primeiro desenho só pra soltar a mão. Esse aqui foi o segundo que eu fiz. Gostei um pouquinho mais, mas alguma coisa no olho dele tá meio estranha. Aqui eu tava desenhando algumas pessoas que passavam, mas elas estavam se mexendo muito, então eu não conseguia concentrar. Aqui eu ia desenhar as duas meninas que estavam sentadas no banco, mas elas viram que eu tava desenhando elas e vazaram, então foi triste a minha carreira. E aqui eu desenhei quando eu cheguei em casa porque eu tava nervoso, que eu não consegui fazer nada no parque, né? Então alguns ficaram legais, esse eu curti, esse que eu tava gostando mais ou menos. Horroroso, eu tenho muito espaço livre aqui ainda pra usar nesse sketchbook, agora eu vou mostrar o meu sketchbook antigo. Essa aqui é a primeira página nesse sketchbook grandão que eu comprei, então assim, essa aqui era pra ser a Britney, assim, ficou, sim, a Britney de Ratanabá, então foi triste, mas era a primeira folha desse sketchbook, acho que eu tenho ele faz uns 2 anos, então eu consigo olhar pra cá e ver o quanto eu evoluí. Então, eu vou mostrar alguns dos desenhos que eu mais gosto aqui. Aqui tinha algumas ideias legais, eu até tava curtindo algumas coisas, ainda tava começando a estudar, então assim, tinha muito rabisco, tinha algumas coisas aqui que eu curti, achava legal a ideia, hoje eu sei aonde eu errei aqui, então eu consigo ver o que eu melhorei exatamente. E o bom de guardar sketchbook antigo é que você consegue depois voltar pra ver o quanto você evoluiu, então às vezes você pensa que não tá evoluindo, porque você vai acompanhando todo dia o seu próprio traço, então você não entende se você evoluiu ou não. E aí olhando aqui pros desenhos antigos eu consigo ver, nossa, que porcaria que tava, agora eu tô bem melhor. Mas eu sei que daqui a algum tempo eu vou olhar pro meu desenho atual e vou pensar, nossa, tava muito ruim na época. Esse panda eu desenhei com guache na minha aula de arte, então ficou assim, eu até tinha curtido muito na época, agora eu já acho que tá esquisito, mas enfim. Isso dando desenho de mão, vocês já podiam reparar aqui que eu tava tentando descobrir uma forma de estilizar, porque mão é muito chato de desenhar, e aí quando você faz mão com proporção realista, dá vontade de se jogar da ponte. Então eu tava tentando descobrir já uma forma de eu desenhar a mão, sem que ficasse tão realista já com um traço mais cartoon. É o certo? Não, mas e daí? Pés eu já acho legal de desenhar quando são tênis ou sapatos. Quando é o pé descalço, eu já não curto muito. Mas de qualquer forma não é uma coisa que eu tô estudando ainda, não é meu foco atual. Aqui eu desenhei trocentos mil personagens diferentes porque eu tava tentando desenvolver a minha ideia pra webcomic, que inclusive está completamente parada, né? Eu não sei nem se eu não vou acabar fazendo um reboot, mas eu tava descobrindo qual era o melhor traço ali pra eu conseguir manter a consistência do personagem por bastante tempo, então foi necessário fazer muito desenho, muito estudo, tem estudo aqui de vários personagens diferentes, então vocês vão perceber que tem muitas vezes eu desenhei o mesmo personagem com vários estilos diferentes. Foi uma tentativa que eu fiz na época e são coisas que eu acho interessante até hoje, são desenhos que eu acho bonitinhos aqui alguns, outros não tanto, mas enfim. Aqui eu desenhei a cabeça do personagem em algumas poses diferentes e aqui estavam os 3 personagens principais da minha história, então eu mudei muito o traço deles no final de quando eu comecei a fazer, então, mas aqui tava bonitinho, eu curti como ficou. Aqui eu peguei alguns personagens que eu gostava pra desenhar, porque às vezes eu ficava desenhando só poses, e aí eu me sentia um pouco frustrado, então de vez em quando eu pegava personagens que eu curtia pra poder desenhar e ficar um pouco mais feliz com minha arte. Aqui mais alguns personagens que eu gostava, então eu acabava copiando eles. Isso aqui é tudo referência do Pinterest, então Pinterest é o melhor lugar pra você estudar. Obviamente tem vários desenhos aqui que eu simplesmente copiei, então por isso que eu inclusive não posto foto deles em nenhum lugar, porque não é meu trabalho, eu só peguei ali pra estudar mesmo, então era um desenho de observação, eu olhava no Pinterest e copiava, então não é desenho meu, só que eu também não sei de quem que é pra poder colocar aqui o crédito, mas de qualquer forma não é desenho meu alguns desses daqui, eu simplesmente olhava no Pinterest e copiava pra poder eu tentar começar a entender a estrutura e tentar entender também o estilo de algumas pessoas. Então, tem desenhos aqui que estão mais estilizados assim.
eu tava tentando entender qual a lógica por trás da estilização dessa pessoa. E eu ainda não finalizei esse sketchbook aqui, então ele tem ainda um espaço em branco para poder utilizar, mas como ele é grandão, eu não consigo ficar levando ele para os lugares. Mas esses aqui são as minhas artes, mas esses daqui são os meus treininhos que eu fiz há algum tempo, então é uma coisa que eu acho mais interessante. Estudem em sketchbook, porque a chance de você querer ficar apagando e corrigindo é menor do que no seu iPad ou tablet. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha trazido alguma informação útil pra vocês, ou pelo menos tenha sido engraçado, né, meus amores? Então, se você curtiu, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, mandar pros seus amigos, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!